Bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando uma maravilhosa terça-feira e também que a sua semana seja excelente. Deus está no comando para fazer tudo dar muito certo, né, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã, em mais uma terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje, eu vou falar sobre o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família dessa semana, sobre a PEC emergencial. O senador Márcio Bittar, que é o relator dessa PEC, concluiu o texto e apresentou para os líderes partidários do Senado. Eu vou falar para vocês sobre a proposta do senador, o que muda e quais são as expectativas de aprovação dessa PEC para então liberar o auxílio emergencial. Eu vou falar também sobre as expectativas defendidas pelo presidente da Câmara em relação ao valor do novo auxílio emergencial. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante aqui para vocês. Tá certo? Então, vamos começar com o Bolsa Família. Essa semana continua o calendário de pagamentos do Bolsa Família do mês de fevereiro, de acordo com o número do NIS de cada beneficiário. Hoje é dia de receber o pagamento as pessoas que têm o NIS terminado em 7. Amanhã, as pessoas que têm o NIS terminado em 8. No dia 25, as pessoas que têm o NIS terminado em 9. E, finalmente, na sexta-feira, dia 26, os pagamentos de fevereiro serão concluídos com as pessoas que têm o NIS terminado em 0. Ontem, em uma reunião com os líderes partidários, finalmente o senador Márcio Bittar apresentou o texto final da PEC emergencial, projeto de sua relatoria. A PEC emergencial apresentada mistura o conteúdo de 3 PECs. A emergencial, que cria mecanismos de corte de despesas sempre que as despesas chegam a determinado patamar. A PEC dos fundos públicos, que traz liberdade à utilização do dinheiro público. E a PEC do Pacto Federativo, que altera a distribuição de recursos entre estados, municípios e a União. Em resumo, as principais propostas e alterações sugeridas através da proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Bittar são as seguintes. O fim do piso de gasto para saúde e para educação. Hoje em dia existe a obrigatoriedade da União, estados e municípios destinarem um percentual fixo de sua arrecadação para a saúde e para a educação. Os estados devem destinar 12% para a saúde e 25% para a educação, e os municípios são obrigados a destinar 15% da sua receita para a saúde e também 25% para a educação. Com a alteração, esse limite mínimo de investimento nessas áreas deixa de existir. Assim, os governantes poderão decidir quanto gastarão sem ter que cumprirem um valor mínimo que antes era assegurado pela Constituição. A explicação dada pelo senador Bittar para a mudança é que essa vinculação de recursos não surtiu o efeito desejado. Abre aspas. Devolver aos municípios, aos estados e à União o poder de legislar uma das leis mais importantes, que é a do orçamento. Até porque vincular o orçamento da União, que é o único país democrático no mundo que tem esse grau de vinculação, não resolveu nada. Nós gastamos 6,3% do PIB nacional com educação e estamos com a educação brasileira entre as 20 piores nações do mundo. Fecha aspas. A mudança trará uma alteração profunda na transferência dos recursos de educação para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. No último domingo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista para a Globo, defendeu a desvinculação completa do orçamento, dizendo o seguinte, abre aspas, eu quero desvincular o orçamento. Hoje você tem orçamento que bota 25% para educação, 30% para saúde, X para penitenciárias, vem todo carimbadinho. Então, de 100% do orçamento, 96% você não pode mexer, fecha aspas. O presidente do Senado também se pronunciou sobre o assunto. Vamos ouvir a opinião dele.
Em relação à desvinculação, eu posso dizer a você que sou simpático à ideia de termos um orçamento que possa permitir ao gestor público, dentro de mínimos unificados de educação e de saúde, destinar para a educação ou para a saúde a depender da necessidade do ente federado, no caso concreto. Então, a desvinculação, a partir desses critérios, preservando investimentos na educação e na saúde, pode ser um caminho de meio termo interessante para o Brasil, permitindo, repito, uma flexibilização dos gastos de acordo com a necessidade de cada ente federado. Duas mudanças que até chegaram a ser cogitadas, mas não entraram no texto final, foram o congelamento dos benefícios dos aposentados, assim como a possibilidade de redução da carga horária e do salário dos servidores públicos em até 25%. O texto diz ainda que, em 2021, o auxílio emergencial poderá ser pago sem a necessidade de que seja decretado estado de calamidade pública. Esse ano, segundo o texto da PEC, o benefício poderá ser pago com o uso de crédito extraordinário. Como o crédito extraordinário pressupõe a criação de uma nova despesa ou uma nova dívida, o custo do auxílio emergencial em 2021 não precisará respeitar a regra do teto de gastos. A chamada cláusula de calamidade está presente no texto. A cláusula diz que apenas o Congresso Nacional poderá decretar calamidade pública e que, quando isso ocorrer, deve ser criado um orçamento paralelo, como aconteceu no ano passado com a criação do orçamento de guerra. Esse orçamento paralelo não precisa cumprir as regras de controle de gastos, como a regra de ouro e do teto de gastos. O texto também diz que, sempre que for acionada a calamidade, o governo não poderá, nos 2 anos seguintes à calamidade, contratar novos servidores nem dar aumento ao funcionalismo público. O senador Rodrigo Pacheco garantiu que, com esse texto, a PEC emergencial estabelece as condições jurídicas necessárias para que o auxílio emergencial possa ser pago. Então, vamos ouvir o que ele disse. Em relação ao auxílio emergencial, uma etapa importante é essa semana, com a pauta da proposta de emenda à Constituição 186, a PEC emergencial. O relatório do senador Márcio Bittar foi disponibilizado aos líderes partidários, deve ser publicizado ainda hoje, para que possa haver o amadurecimento das bancadas, dos senadores, das lideranças, dos próprios senadores. E nessa semana que nós temos uma pauta muito recheada de projetos, amanhã, quarta e quinta-feira, nós incluirmos esse como prioridade, que é uma proposta de emenda à Constituição importante para se estabelecer a possibilidade jurídica de se ter o auxílio compatibilizando com a responsabilidade fiscal. Então, a nossa expectativa é que dentro daquele cronograma de início de março, nós temos a viabilização para o auxílio emergencial no Brasil, da forma como ainda a equipe econômica vai conceber em termos de valores e de prazo de duração, mas esse protocolo fiscal colocado a serviço da responsabilidade fiscal e da viabilização do auxílio emergencial, nós estamos cuidando da nossa parte no Congresso Nacional, primeiramente no Senado e depois na Câmara dos Deputados, para que possa ser viabilizado. O Senado irá votar essa PEC na próxima quinta-feira e, em seguida, ela segue para votação na Câmara dos Deputados. A expectativa, como disse o senador Rodrigo Pacheco, é que, ainda em março, o auxílio emergencial comece a ser pago. Mas, para entrar em vigor, ela precisa ser aprovada em turnos. Em cada casa do Legislativo, por 3/5 dos deputados, no caso da Câmara, e dos senadores, no caso do Senado. Veja o que disse o senador Pacheco sobre sua expectativa em relação aos prazos de aprovação. Eu percebo os senadores e as senadoras com a compreensão de que essa proposta é importante para se viabilizar o auxílio emergencial. Não é viabilizar no sentido de ele ser editado ou não, para dar sustentação a ele, sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal. Então, eu vejo essa percepção dos senadores e das senadoras com muita nitidez, ainda que haja um ponto contrário ali ou acolá, acho que todos compreendem essa necessidade de se ter esse protocolo fiscal. Quanto ao momento de se votar, está pautado para quinta-feira a proposta de emenda à Constituição, ela terá 2 turnos, há a possibilidade de quebra de interstício, mas a quebra de interstício somente se houver acordo no plenário. Se não houver, vota-se o primeiro turno na quinta-feira e o segundo turno, tão logo se esgote o prazo de interstício para a gente poder, da parte do Senado Federal, aprovar a proposta de emenda à Constituição. Presidente.
Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou na semana passada que achava que até março seria impossível que a PEC fosse aprovada na Câmara. Mas, segundo ele, isso não seria um impeditivo para o pagamento do auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou como o auxílio poderá ser pago mesmo sem a aprovação da Câmara. Vamos ver o que ele falou. É evidente que o auxílio emergencial é algo absolutamente necessário no Brasil. Isso já foi precificado pelo mercado, as pessoas já consideram que isso é uma realidade do país, nós vamos precisar implantá-lo. O que nós estamos fazendo no Congresso Nacional é fazendo uma contrapartida que não é uma condição exatamente, mas é uma contrapartida importante de demonstração do caráter de responsabilidade fiscal que o Congresso Nacional tem com o país. Reconhecemos a importância do auxílio, vamos implementar o auxílio juntamente com o governo federal, mas é preciso, por outro lado, termos esse protocolo fiscal para poder garantir a responsabilidade fiscal. E o mais importante dessa proposta de emenda à Constituição será realmente essa possibilidade, através dessa cláusula de calamidade pública, permitir que o auxílio emergencial seja implementado. Se eventualmente houver alguma dificuldade nisso, outras alternativas como essa de crédito suplementar pode acontecer. Agora, o que não pode haver é deixar de ter o auxílio emergencial no Brasil, porque é algo que toda a sociedade, toda a classe política, toda a imprensa já assimilou como absolutamente necessário no país. Nós vamos buscar a solução para que isso aconteça o mais brevemente possível. Na verdade, o auxílio emergencial terá que ser ou por projeto de lei ou por uma iniciativa do governo federal para poder legitimá-lo. Evidentemente, as regras dele, prazo, valores, etc. O que nós estamos fazendo na PEC emergencial é estabelecendo esse protocolo fiscal de responsabilidade fiscal para poder termos os recursos necessários para isso. E o presidente da Câmara, em entrevista ao jornal O Globo, falou sobre o valor do novo auxílio emergencial. Olha só o que ele disse, abre aspas. O ministro Paulo Guedes falou em R$200 para o novo auxílio e o presidente Bolsonaro anunciou R$300. E o que o presidente anuncia, o governo vai ter que arrumar um jeito de fazer, penso eu. Talvez seja o valor ideal na cabeça de todo mundo. E o Congresso vai ter que ter muita responsabilidade para não mexer nesse valor, para não ficar aquele jogo de pôquer que ficou da outra vez. Abre aspas, eu blefo e outro paga. Então, saiu de 200 para 600. E ele continuou, abre aspas. Talvez naquela época, se a gente tivesse feito parcelas de 300, podia estar com auxílio até hoje, né? Mas foram 600. Deu um impulso muito forte na economia, deu um pouquinho de inflação em alimentos, commodities, essas coisas. Que eu acho que é uma coisa pontual, mas eu acho que 300 seria um bom número para agora, fecha aspas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se essas informações foram úteis para vocês, vamos adorar saber a sua opinião, tá certo? Muito obrigada pela atenção. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer cada vez mais informações de qualidade aqui para vocês todos os dias. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nada que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente terça-feira, uma maravilhosa semana. Vamos lá com força e disposição que tudo vai dar certo se Deus quiser. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!